Vamos ver o Salmo 126, os salmos que mais me chamam a atenção. Salmo de número 126. Está entre aqueles salmos de romagem. Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diz a história que uma jovem judia, em um dos campos de concentração na Polônia, de Varsóvia, ela conseguiu pular o muro daquele campo de concentração nazista, e então ela fugiu. Só que infelizmente nesta fuga dela, ela sofreu algum acidente e ela foi encontrada depois numa caverna. O seu corpo foi encontrado em uma caverna. E curiosamente, pouco tempo depois dela ter morrido, os aliados conseguiram libertar as pessoas dos campos de concentração e vencer o nazismo. Mas encontraram onde ela ficava 3 frases que ela havia escrito nas paredes ali, enquanto ela estava no campo de concentração. A primeira frase dela era a seguinte: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. A segunda frase que ela escreveu foi: eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. E a última e mais importante frase que ela escreveu: eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Esse Salmo 126 está dentro daqueles salmos, aqueles 15 salmos que eu tenho exposto aqui para os irmãos, chamados salmos de romagem, do 120 ao 134. O autor desse salmo não é revelado, não nos é dito quem Deus usou para escrever este salmo. Apenas é colocado aqui nesta categoria de salmos de degraus, de peregrinação, de romagem. Mas o autor, esse salmo aqui colocado entre os 15 salmos de romagem, ele é colocado no último livro do Saltério, que é o 5º livro. E esse último livro do Saltério, ele expressa esta esperança e a certeza de que Deus vai restaurar o seu povo. É por isso que os salmos terminam, o 5º livro termina falando de aleluia. Começa lá os últimos 5 salmos falando e terminando com aleluia. E aqui esse salmo está dentro desse contexto, desse propósito do compilador, de o colocar aqui para que o povo pudesse expressar a sua esperança de restauração, porque eles haviam voltado do exílio e Jerusalém estava sendo reconstruído, os muros reconstruídos e o templo também sendo reconstruído. Portanto, o contexto desse Salmo 126 provavelmente é o contexto de Esdras e Neemias. Se não for, mas tudo indica que sim, pelo menos podemos dizer que o 5º livro dos Salmos, os salmos que são colocados aqui, foram colocados para dar a este público que havia voltado do exílio esperança, convicção, certeza da restauração. E aí, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos que o Salmo 125 e o Salmo 127, ou seja, um antes e um depois, eles estão relacionados a esta esperança. O Salmo 125 fala: os que confiam no Senhor são como um monte
Sião. Então, o 125 fala de confiar no Senhor e ser como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Verso 1 e 2 do 125. Então, observe que a ênfase do 125 é que aqueles que confiam no Senhor estão firmes, inabaláveis, e que o Senhor está ao redor do seu povo, como os montes de Sião. O 127, que é um depois, que é o salmo pilar que desses 15 salmos, o salmo de Salomão, ele fala de Deus edificar a casa, de Deus guardar a cidade, de Deus abençoar os filhos que são herança dos filhos de Davi, que são herança do Senhor, e dele sairia o descendente. Ou seja, o compilador colocou estrategicamente o Salmo 126 entre esses dois salmos, porque ele também expressa esperança, também expressa desejo, confiança no Senhor, de que o Senhor restauraria o seu povo. Nós podemos olhar, por exemplo, no Salmo 126, antes de entrar em detalhes, que ele fala de restauração. Ele fala: restaurou a sorte de Sião, no verso 1. Ele fala: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, as nações dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O verso 4, ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Verso 6, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Observe então que o salmo enfatiza essa esperança, não só a esperança futura, mas também daquilo que o povo já estava vivendo. Ele está exaltando a Deus. Então, dentro dessa perspectiva do texto, nós vamos falar sobre a esperança da restauração definitiva. É o que o salmo ensina, uma esperança de uma restauração do povo de forma definitiva. Vamos ver então o verso 1. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando ele fala restaurou aqui a sorte de Sião, é naturalmente para mostrar a nós que o salmo foi escrito, como eu disse no início, dentro de um contexto em que a nação havia voltado do exílio e que Jerusalém estava sendo restaurada. Os muros já haviam sido restaurados com Neemias, porque foram poucos dias. O templo também foi restaurado, e o povo então poderia cantar esse salmo enquanto caminhava para Jerusalém para adorar ao Senhor. Talvez tenha sido Esdras quem montou esses salmos aqui finais, como hoje de manhã eu disse. E se foi ele, que era um perito, um homem erudito, um sacerdote, alguém de muito conhecimento da palavra de Deus e inspirado por Deus, ele colocou isso de uma forma estratégica para que o povo pudesse cantar este salmo aqui. Então, quando ele diz restaurou aqui, ele estava falando de algo que estava acontecendo. Esse verbo restaurou aqui, no sentido em que ele foi escrito, ele é diferente do que está no verso 4, restaura. Você pode ver, tem duas vezes a expressão restaura, restaurou e restaura. É o mesmo verbo na língua em que foi escrito, porém em sentidos diferentes. Vou explicar melhor isso. O verso 1, quando ele fala restaurou, ele está falando de algo que está em processo. É como se ele dissesse: o Senhor está restaurando o seu povo. Não é algo acabado, é algo em processo. O que Deus estava fazendo quando o povo voltou do exílio? Através de Neemias, de Esdras e de outros homens que o Senhor levantou. Não era restaurando o povo quando Neemias foi lá para reconstruir o muro de Jerusalém? O povo estava no opróbrio, o povo estava desanimado. As nações ao redor zombavam do povo de Deus. Eles até disseram que quando Neemias foi reconstruir, que até uma raposa se batesse na parede, no muro, iria cair. Eles zombaram de todas as maneiras, conspiraram o tempo todo para impedir que Neemias reconstruísse aquele muro, porque sabiam que se reconstruísse
aquele muro, a moral do povo também seria reconstruída. Mas também Esdras foi um grande instrumento de Deus para reconstruir o templo, para restaurar a fé daquele povo, para instruí-los na lei do Senhor. Ou seja, não apenas uma restauração dos muros ou restauração do templo, mas uma restauração do povo diante de Deus através da lei do Senhor, principalmente através da liderança de Esdras. Então, quando o salmista fala que o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está dizendo que o povo está voltando àquilo que era antes. Aliás, eu não vou demorar nisso, mas o mesmo verbo é usado em Esdras e Neemias, quando fala de voltar. Esse verbo retorna, restaurou aí, ele pode ser traduzido como voltar, no sentido de que o povo está voltando àquilo que era antes. Deus está restaurando o seu povo à condição anterior ao exílio. E o salmista então está afirmando: o Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, comparando aí os dois verbos, que são os mesmos, mas com conjugações diferentes na língua em que foi escrito, do verso 1 e o verso 4, verso 1 restaurou, o verso 4 restaura. É como se o salmista dissesse no verso 1: Senhor, nós estamos felizes quando o Senhor começou a restaurar a nação. Nós estamos felizes porque o Senhor está restaurando a nação, porque está em processo de reconstrução desta nação que antes estava espalhada, desta nação que antes estava desanimada, desta nação que antes era opróbrio dos outros, desta nação que vem do cativeiro, desta nação que vem fragilizada, angustiada. O segundo restaura aí no verso 4, é como se o salmista dissesse: Senhor, restaura de uma vez por todas a nossa nação. Compreendeu? No primeiro ele está dizendo: Senhor, nós te louvamos pelo processo de restauração, nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito, nós te louvamos porque o Senhor restaurou o seu povo, tem restaurado o teu povo. Mas Senhor, no verso 4, restaura de forma definitiva o seu povo. Mas vamos voltar ao verso 1, depois eu falo do verso 4. Ele fala: restaurou o quê? A sorte de Sião. Primeiro, o sujeito dos dois verbos aí é o Senhor. É Ele quem faz a ação de restaurar, é Ele quem vem restaurando, e é Ele que o salmista pede para restaurar de forma definitiva. Mas no primeiro momento ele fala que o Senhor vem restaurando a sorte de Sião. Sião aí tem a ver com aquela fortaleza que Davi conquistou em 2 Samuel 5,7, que foi chamado depois de cidade de Davi, cidade do grande rei. Esta foi a fortaleza. Então agora o Senhor está restaurando o povo a Sião. Eles estão voltando, eles estão sendo restaurados naquela cidade onde Davi conquistou no passado e teve um reino glorioso. E agora então, veja que eu falei que restaurou tem a ver com voltar. Deus está voltando à mesma condição de antes. Deus está restaurando eles à condição da época de Davi. No Salmo 48, por exemplo, é dito o seguinte, no Salmo 48, verso 1 e 2: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Sião aí é chamado de cidade do nosso Deus. Salmo 48. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Veja que cidade do nosso Deus, a fortaleza de Davi, ficava no monte Sião, e o salmista diz que é a alegria de toda a terra. E ele diz: a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmo 42, verso 1 e 2. É claríssimo, identificando Sião como monte, como a cidade do grande Deus. A sorte de Sião sendo restaurada, a cidade do grande Deus. E a Bíblia termina falando assim: vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. Nós estamos sendo restaurados para um dia chegar a Sião, não a Sião de Davi, não a Sião conquistado por Davi, mas Sião conquistada por Cristo. Nós estaremos na Nova Jerusalém, e assim termina a Escritura, mostrando isso, ou seja, a esperança do salmista aqui é a nossa esperança. Assim como ele estava alegre por Deus começar a restauração e dar ao seu povo ali em Sião, e também ansiava para que isso fosse feito de forma definitiva, nós também nos alegramos pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem restaurado, pelas bênçãos de Deus sobre o seu povo, como Ele tem conduzido a sua igreja. Mas nós clamamos, assim como o salmista: restaura, Senhor, de uma vez por todas. Mas veja aí que esta restauração em processo, que é o verso 1, restaurou a sorte de Sião, tem alguns efeitos aí imediatos. Primeiro, ele está dizendo que ele ficou alegre. Ficamos como quem sonha. Depois tem aí no verso 2 duas vezes a palavra, a conjunção então. Então, viu aí? Veja, então observe. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Primeiro efeito: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Primeira coisa, quando o Senhor começou a restaurar o seu povo, Ele diz: nós ficamos muito felizes, nós ficamos muito alegres, a nossa língua se encheu de alegria, nossa boca se encheu de riso. Aquela pessoa que está tão feliz que o sorriso não cabe em sua boca, quando você está tão feliz em reencontrar alguém, ou em ganhar alguma coisa que você tanto esperou, e aí você fica como quem sonha, parece que é mentira, o sorriso não cabe em sua boca. É exatamente esta a ideia do salmista. Nós estamos tão felizes, tão alegres porque o Senhor tem restaurado o seu povo, o Senhor tem restaurado Jerusalém, o Senhor tem restaurado Sião, o Senhor tem feito maravilhas. Se a gente observar isso dentro da expectativa que os salmistas tinham acerca da restauração depois do exílio, no Salmo 42, por exemplo, o salmista fala quando ele estava lá no cativeiro, e ele fala o seguinte: lembro-me destas coisas dentro de mim e se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Salmo 42, 4. Ele está lembrando de quando eles podiam ir à casa do Senhor adorar, e eles não puderam, porque estavam no cativeiro. E ele diz que quando eles faziam isso em peregrinação à casa do Senhor, isso antes desse contexto do salmista aqui, eles faziam isso com gritos de alegria, com louvor, com adoração. E agora ele está em terra distante, e ele está apenas imaginando como era maravilhoso. No ano passado nós tivemos 5 meses praticamente aqui para os acima de 60 anos sem poder vir à igreja. Nunca imaginávamos tal coisa. Tenho certeza que nenhum dos irmãos acima de 60 anos imaginavam que um dia seriam proibidos de estar na igreja adorando. Na verdade, fomos proibidos de cultuar a Deus. O Estado nos proibiu de cultuar a Deus, Espírito. Isso foi terrível para nós. Eu me lembro muito bem que quando eu falei para algumas senhoras da igreja, uma senhora em específico disse: amanhã a senhora pode vir à igreja. Ela ficou sem dormir com a esposa depois. Quando nós tivemos o primeiro culto depois desse período, foi emocionante. Parecia que tinha muito tempo. Agora você imagina ficar mais de 70 anos ali no cativeiro. 70 anos foi o período que ficaram, depois foram voltando. O salmista está dizendo: eu fico lembrando daqueles momentos. Agora o salmista do Salmo 126 está dizendo: o Senhor nos deu esse momento, o Senhor nos permitiu voltar
O Senhor está restaurando a nossa sorte, então nós estamos alegres. Compreendeu a intensidade da emoção dele? Nós estamos felizes porque o Senhor nos restaurou a sorte, o Senhor nos restaurou a alegria. Mas olha o segundo efeito aí no verso 2. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Segundo efeito é nas nações. Primeiro efeito foi no povo de Deus, o povo da aliança. Eles estão felizes, estão cantando, estão com júbilo, eles estão, o sorriso não cabe na boca, mas a alegria deles e os feitos do Senhor em levá-los de volta para a sua terra, para Sião, para a restauração em processo. Isso causou entre as nações um grande impacto, e as nações falam sobre os feitos de Deus. Grandes coisas, o Salmo fala, o Senhor tem feito por eles. As nações reconheceram. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, na peregrinação, e aí Josué, depois substituindo Moisés, mandou 2 espias para espiar Jericó, e Raabe disse que as nações ali, as cidades, estados ali daquela região, estavam morrendo de medo do Senhor que havia libertado eles do Egito com um braço forte depois de 40 anos. Aqui ele está dizendo: as nações estão falando grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, o propósito principal não é a nossa alegria. O propósito principal é a glória de Deus entre as nações, e a nossa alegria vem como resultado disso. Nós não queremos que Deus seja glorificado, nós não queremos que Ele seja conhecido, nós não queremos que Ele seja exaltado. Não é esta a nossa alegria. Então o salmista está mostrando exatamente isso, que aquilo que o Senhor havia feito por eles, estava fazendo. Ele diz: as nações estão glorificando Ele, e haverá um dia em que todas as nações, representadas pelos eleitos de uma multidão incontável, vão render glória, tributar ao Senhor e exaltá-lo em Sião. Mas enquanto isso não acontece, devemos nos alegrar com aqueles que Deus tem levantado, tem alcançado, não só do nosso país, mas fora do nosso país, porque nós desejamos que as nações falem dos grandes feitos do Senhor. Agora vamos para o segundo restauro, verso 2. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas ele não disse que Deus havia restaurado a sorte, mas agora ele está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, aquilo que eu já venho dizendo, o verbo é o mesmo, porém de uma forma diferente. Quando ele fala agora restaura, é um clamor ao Senhor. Ele está clamando ao Senhor que faça esta restauração definitiva. No verso 1 e 2 ele falou de uma restauração em processo, mas ele sabia que aquela restauração em processo não era final. Por que não era final? Olha, se Deus havia dito que nasceria um descendente da casa de Davi, que reinaria eternamente, que o seu reino seria glorioso, não podia ser aquilo lá. Mas eles sabiam que aquilo que estava acontecendo era um cenário preparado por Deus para algo maior. Compreende? Então é a mesma coisa o seguinte: o que nós estamos vivendo aqui, ou no dia a dia, com a nossa comunhão com Deus, é real, é verdadeiro. Nós de fato estamos desfrutando de uma restauração nossa. Nós não estamos sendo despidos pelo velho homem, revestido do novo homem, tendo a renovação da nossa mente, sendo santificados por meio desse processo. Nós não temos nos tornado cada vez mais semelhante a Cristo. Nós não estamos caminhando cada vez mais em direção à Nova Jerusalém. Então isso é real, isso é verdadeiro, isso traz alegria, verdadeira alegria. Porém, isso nós sabemos que a igreja, o povo de Deus, não é esta realidade aqui. Porque esta realidade aqui, incluindo naturalmente, é uma realidade de uma igreja pecadora, de uma igreja falha,
de um povo pecador. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Todos nós falhamos, nós pecamos uns contra os outros. Nós falhamos, nós temos sentimentos ruins, às vezes inveja, ciúme, arrogância, orgulho, e tudo isso faz parte ainda da velha natureza. Por isso a igreja não é perfeita. Por isso a igreja é como a arca de Noé. Por dentro fede, mas por fora é juízo. Mas ainda é melhor que lá fora. A igreja fede às vezes. A igreja às vezes, quer dizer, fede no sentido espiritual. A igreja às vezes traz tristezas a nós. Às vezes a igreja traz decepções, e às vezes nós decepcionamos os irmãos, e às vezes nós falhamos com os irmãos, e às vezes nós pecamos uns contra os outros, mas ainda é igreja, não é verdade? É igual família, família não tem problema, mas é sua família. Mas nós sabemos o que Deus permite todas essas coisas, para que a gente não ache que o final é aqui. Também para mostrar a nossa dependência dele, para mostrar o quanto nós precisamos dele, para nos restaurar, individualmente e coletivamente. Então, por mais que a igreja possa viver, a igreja, eu digo agora de modo geral, no mundo, possa viver avivamentos, possa viver despertamentos verdadeiros, como na história ela já vivenciou isso várias vezes, isso não é definitivo. Isso é transitório. Por quê? Porque se isso fosse permanente, nós não iríamos ansiar pela restauração final. Enquanto mais somos afligidos, mais angustiados, mais perseguidos por causa dessa fé, mais nós ansiamos um dia de restauração. Mas também, por outro lado, na medida em que nós desfrutamos da comunhão com o Senhor, da vida de oração, da comunhão com os crentes, nós também ansiamos por aquele dia em que nós estaremos uns com os outros perfeitos, sem dor e com plena alegria. Ou seja, tanto na aflição como na alegria vivida aqui por nós, isso deve nos levar a desejar a restauração final. Compreenderam? O que eu quero dizer com o Salmo é exatamente isso, que a restauração aqui é um processo, mas esse processo me leva, ou levava o salmista a desejar algo final. E aí ele usa o exemplo do Negueb. Mas antes de falar do Negueb, quando ele fala isso, ele está falando com base em Deuteronômio. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos. Eles não estavam espalhados? Lá em Deuteronômio já falava disso. De todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Deuteronômio 33. Se eles se arrependessem, Deus haveria de juntar o seu povo novamente, não importasse de onde eles estivessem. E agora eles estão sendo ajuntados novamente, e ele está com isso em mente. Deus está cumprindo a sua palavra. Então, Senhor, faça isso de forma definitiva. Mas ele fala do Negueb para comparar com o que ele deseja, essa restauração definitiva. O Negueb é um deserto com uma área de 7.000 quilômetros quadrados. 7.000 quilômetros quadrados. É um deserto bem grande. Ele hoje cobre mais da metade de Israel moderno. É uma área muito grande. E aí, ou seja, é uma área desértica e bastante conhecida por eles. Para nós é algo estranho, a gente não conhece esse cenário, pelo menos eu não conheço, de ver assim, de estar ali, de viver ali, mas era algo vivido por eles ali dentro de Israel. E aí, nesse deserto, no Negueb, um lugar seco, árido, como todo deserto é, há um leito de rio seco. E anualmente há chuvas fortes, distantes, que formam rios, e esses rios, essas torrentes de água, de repente elas invadem, elas vêm de longe, e elas invadem o Negueb, trazendo vida, enchendo aquele leito seco de água. E aí então aquele lugar seco, árido, começa a florescer, começa a ter vida. Aquela água que vem de distante, que vem das chuvas fortes ali, faz com que aquele ambiente seja completamente restaurado. Porém o Negueb passa por momentos depois de deserto novamente.
Mas o que o salmista quer dizer é: Senhor, que a tua graça venha a nós e nos restaure de forma definitiva, que nos traga vida onde há morte, onde há deserto em nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a ter uma vida restaurada como seu povo. O deserto sempre no Antigo Testamento foi usado para mostrar como Deus prova o seu povo, para mostrar como Ele ensina o seu povo a depender dEle. E aqui o que Ele está dizendo é: o Senhor nos tira desse deserto. Se nós olharmos para essa figura, nós estamos no deserto. Foi no deserto que o povo peregrinou, foi no deserto que o Senhor Jesus foi tentado, foi no deserto que Elias foi sustentado diante da apostasia da nação de Israel. E é no deserto que Deus tem nos sustentado, é no deserto que Deus tem sustentado a sua igreja. Mas nós ansiamos por sairmos desse deserto de uma forma definitiva. E é por isso que ele fala no versos 5 e 6, usando outra figura. Ele fala de plantio e colheita. Ele fala primeiro de plantio, e depois ele fala de colheitas. Observe aí: os que com lágrimas semeiam, semear com lágrima, linguagem poética. Depois no verso 6 ele fala: quem sai andando e chorando. Depois ele fala de colheita. Ele fala: com júbilo ceifarão, verso 5. Voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ele está clamando ao Senhor por restauração definitiva. Mas ele sabe que enquanto isso não ocorre, o povo de Deus vai semeando com lágrimas, enquanto caminha. Vai semeando diante das aflições e maldições desse mundo. Vai semeando angústia, sangue dos mártires, no sangue, no solo desta terra amaldiçoada. Enquanto nós semeamos lágrimas, nós sabemos que nós vamos colher com júbilo, nós vamos colher com alegria, nós vamos colher bênçãos decorrentes da nossa esperança, da nossa obediência, da nossa convicção. Nós vamos voltar com alegria. Nós andamos semeando, chorando enquanto caminhamos, mas nós vamos voltar com júbilo, nós vamos voltar com feixes, nós vamos voltar com a colheita do Senhor. É isso que diz Apocalipse, quando afirma assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 3 a 4, nossas lágrimas serão enxugadas, nossas lágrimas de aflição por obedecer a Cristo, nossas lágrimas de angústias pelos efeitos da queda em nós, nossas lágrimas que foram derramadas por causa do Evangelho, lágrimas e suor dos mártires, nós seremos restaurados, nós teremos nossas lágrimas, nossos olhos enxugados, nós seremos consolados. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, cantando esses salmos tão maravilhosos, esperando o dia que o Senhor restaurará, e nesta Nova Jerusalém não haverá templo, não haverá tabernáculo, o próprio Deus é o templo, Ele é o templo do seu povo, Ele estará com o seu povo, Ele está com o seu povo. O Senhor Jesus disse que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, mas ainda não está plenamente, no sentido de a sua ação plena em nós,
mas um dia estará cumprindo plenamente as suas promessas em nós, e nós desfrutaremos plenamente disso. Se nós morrermos hoje, estaremos com Ele. Irmãos, concluindo, que nós aprendemos esse salmo é que nós devemos nos alegrar com o que Deus tem feito. Deus está verdadeiramente restaurando o seu povo. Cristo está edificando a sua igreja. E as portas do inferno, quer dizer, as oposições a esta edificação, não podem prevalecer contra ela. Mas enquanto nós desfrutamos desta restauração, nós devemos estar felizes, alegres, porque nós fomos libertados do cativeiro, do pecado, por meio de Cristo. Nós estamos voltando para casa. Aqui não é sua casa, não é a minha casa. Nós estamos voltando para casa, para aquela condição antes da queda, mas em melhor condição ainda. Então não se apaixone por esta casa aqui, porque esta casa aqui, a começar do seu corpo e do meu corpo, é tão frágil e tão transitório, mas um dia esse corpo e o seu corpo será transformado. Isso que é mortal será imortal, isso que é corruptível será incorruptível, ao soar da última trombeta. Esta terra será destruída pelo fogo da ira de Deus, será restaurada, para que nós possamos habitar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como diz Pedro. Por isso devemos ansiar e apressar o dia do Senhor, como diz o apóstolo Pedro. Devemos cantar esses salmos e dizer ao Senhor que restaura, Senhor, o teu povo. Restaura como nas torrentes do Negueb, como no deserto do Negueb. Irmãos, não é fácil passar pelo deserto. Não é fácil peregrinar nesse mundo amaldiçoado. Há tantas ciladas, há tantas seduções, há tantas coisas que tentam nos enganar, como aquele livro do peregrino. Há tantas coisas pelo caminho, mas a certeza é que o Senhor nos fortalecerá. O Senhor está ao nosso redor como os montes de Sião, e nós não seremos abalados. É o Senhor quem edifica a casa que nós vamos morar. É o Senhor quem guarda a cidade que vamos exercer a nossa cidadania. É ao Senhor Jesus, o seu amado, que Ele dá e que Ele abençoa, dando filhos. É esse Deus que nós servimos. E ainda que nós venhamos a semear com lágrimas, andando e chorando por causa do Evangelho, nós iremos colher os nossos feixes. E aí eu termino com aquela frase da judia. Lembra da judia que eu falei no início da mensagem? A última frase dela: eu creio em Deus, mesmo que Ele fique em silêncio. Que Deus assim nos abençoe.